Olá, sou o professor Benini, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso sobre gestão de projetos, E essa é a segunda parte da nossa videoaula do tema gestão de riscos. Então, se você chegou de repente até esse vídeo, como o primeiro, aconselho que você procure aí pelo nosso canal, pela nossa plataforma, o primeiro vídeo dessa sequência, que fala lá sobre gestão de riscos. Aqui nós já estamos na segunda parte dessa videoaula, que foi dividida exatamente porque o assunto é um pouco extenso, para que ela não fique muito cansativa, então nós dividimos. E agora nós vamos dar sequência ao assunto lá que falávamos há pouco. Bom, falando em gestão de riscos ainda, pessoal, só contextualizando o iniciozinho aqui da nossa videoaula, risco, de novo, quando nós falamos em risco, nós estamos trabalhando com as incertezas de um projeto. Estamos falando de risco aqui voltado para o conceito de gestão de projetos. Então, todas as incertezas que nós temos dentro do ambiente de projeto são riscos que nós temos que gerenciar. Então, por isso que está aqui na projeção, entendendo o risco. O risco do projeto se origina de toda a incerteza que está presente nos projetos. E aí nós temos os riscos conhecidos e os riscos desconhecidos. Riscos conhecidos são todos aqueles que foram identificados, analisados, todos aqueles para os quais deve haver um plano de ação, porque se o risco já foi identificado, ele já é conhecido, eu já tenho que fazer parte do meu planejamento aí qual é a resposta que eu tenho a ele. Então esse é o risco que supõe-se seja mais fácil de trabalhar, porque de uma certa forma ele já foi previsto, analisado e contingenciado. Os riscos desconhecidos são aqueles que não podem ser gerenciados de forma proativa. Então, o que acontece? São aqueles eventos inesperados. Aqueles riscos advindos de ações de fatores externos. O que, por exemplo, professor? Por exemplo, dependendo aí nós falamos no início dessa nossa videoaula, alguns exemplos bem extremos, mas, por exemplo, um furacão, uma tempestade, é um risco? Tenho como prever o furacão em si? Não. E também não tenho como evitar. Eu tenho como prever com um curto espaço de tempo através da meteorologia. Agora, por outro lado, evitar não estar dentro da minha capacidade, da minha competência, e o que eu tenho que fazer é tentar prever algumas possíveis respostas do que pode ser feito. Então esse é um exemplo de algo que foge do nosso controle, de algo que é um risco que não é conhecido. Uma queda de energia, eu posso prever que vai ter uma queda de energia. Agora, quando ela vai ocorrer, isso é que não é possível saber. Então, quando eu falo em riscos não gerenciados, são aqueles que dificilmente eu vou conseguir ter uma definição dele e, por sua vez, uma ação clara e definida. Falando um pouco aí do plano de gerenciamento de riscos. Nós estamos falando de riscos, mas não adianta nada, já falamos isso, eu tenho uma sequência de riscos identificados e não saber o que fazer com eles. Então, a partir do momento, tudo isso que nós falamos até agora, identificamos os riscos, mapeamos, eu vou elaborar o meu plano de gerenciamento de risco, que envolve alguns itens aí, que é a metodologia, funções e responsabilidades, orçamentação, tempo, categoria de riscos e definições de probabilidade e impacto desses riscos. Então veja, quando nós falamos que a gestão de risco é praticamente uma tarefa, um controle à parte, é porque ele tem uma estrutura própria. Veja quantos são 6 itens aí que eu tenho que fazer para fazer uma gestão eficiente dos meus riscos. E depois nós vamos dar alguns exemplos aí dentro do nosso projeto proposto, que é como trabalhar com tudo isso. Bom, vamos lá, na nossa sequência aí, o que nós temos? Depois que identificamos e montamos esse nosso plano de gerenciamento de riscos, eu passo a fazer algumas análises. Por exemplo, a matriz de probabilidade e impacto, que nós falamos lá no começo dessa nossa videoaula. Qual é a probabilidade de que aconteça? Qual é o impacto? E diante disso eu tenho uma matriz, onde eu tenho todos os riscos identificados e a probabilidade e o impacto. E aí diante disso eu vou categorizar esses riscos, como aqueles que eu vou ter que tomar
vou ter que ter mais cuidado, mais atenção, e os que eu posso delegar menos esforço para fazer a gestão dele. Então esses riscos eles são priorizados, né, de acordo com a probabilidade e o impacto. O que eu levo em consideração para essa categorização? As fontes dos riscos, a área do projeto que ela é afetada. Então, se ela afeta áreas sensíveis do projeto, o risco, a categorização desse risco é mais alta. Se ela afeta áreas do projeto menos sensíveis, não menos importantes, né? Notem aí que eu não estou falando de mais importante ou menos importante, mas mais sensíveis e menos sensíveis, porque todas as tarefas são importantes, né? Mas são aquelas áreas onde o impacto é menor. Então, a categorização desse risco é menor. Né? Para falar em categorização de risco, é mais ou menos a mesma coisa que a gente ouve lá quando tem notícias, né, de um tufão, de um furacão, a categoria de risco desse furacão. Como que ele é categorizado? De acordo com o estrago que ele vai causar. Quanto maior o estrago, maior a categoria de risco. Comparativamente ao que nós fazemos aqui também. Avaliação de urgência de risco, né? Quer dizer, quanto mais urgente, quanto mais impacto, quanto mais estrago ele causar, menor é o tempo de resposta que eu tenho que ter em relação a ele. Portanto, mais urgente ele se torna. Né? Então é questão de estabelecer prioridades, é bem a lógica do pronto-socorro. Né? Entre um paciente que está ali gritando de dor, desesperado, e um que já desmaiou, os dois são terríveis, mas qual é a prioridade de atendimento? É a lógica da guerra, é aquele que já desmaiou, né? Porque aquele provavelmente se já não morreu, está muito próximo disso. Né? Então, enquanto o outro está gritando, é porque ele ainda está vivo e respira normalmente. Tá? Então, trabalhar com riscos é isso, é a lógica do pronto-socorro, é a lógica da guerra. Né? O que é que eu resolvo primeiro, o que me demanda mais atenção, energia, né, e ações para resolver. Estratégia de riscos, né? Nós temos aí algumas estratégias que podem ser adotadas, né, para prevenção, para minimização de riscos. A prevenção sempre é a melhor saída, né? O que é que eu posso fazer para prevenir os riscos? Né? São aquelas ações proativas, né? São atitudes que eu vou tomar para que o risco não ocorra, né? Ou para que pelo menos, né, eu consiga minimizar ao máximo, né, o impacto dele. Então, mudanças no plano de gerenciamento, eliminar a ameaça quando possível, né, mas são medidas de prevenção, evitando com que ele aconteça. Transferência, né, dá para transferir o risco, dá para delegar o risco? Seria ótimo que desse para fazer isso com tudo, né? Nem sempre isso é possível. Mas um exemplo de transferência de risco, pessoal, é o que nós fazemos com o seguro. Quando nós fazemos um seguro do carro, um seguro da casa, um seguro de vida, o que eu estou fazendo? Estou transferindo o risco para outra pessoa. Fiz o seguro do meu carro, porque existe o risco dele ser roubado? Sim, existe, ele é alto. Eu não quero ficar com esse prejuízo, então o que eu faço? Eu terceirizo, eu transfiro esse risco para a seguradora. Ela cobra de mim um valor, mas se esse risco ocorrer, o problema não é mais meu. Eu vou ser ressarcido disso. Tá? Então esse é um exemplo aí da transferência de risco. De novo, vai depender muito das características do seu projeto. Tá? Então nós estamos falando aqui em linhas gerais, eu não estou tomando por base aqui um projeto específico, e sim em linhas gerais. Em alguns projetos isso não vai ser possível. Mitigação de riscos. Esse é um termo bastante comum em gestão de projetos. Falar em mitigação de riscos de um projeto, que é a redução da probabilidade e o impacto de um evento, de um risco adverso até um limite aceitável. Então, estratégias de mitigação de risco. Não dá para simplesmente acabar com o risco. Medidas preventivas não conseguem fazer com que esse risco não venha a ocorrer. Então, ele ainda pode ocorrer, mas eu vou ter algumas atitudes de mitigação, quer dizer, de minimizar os impactos desse risco, até que ele chegue num nível aceitável. Tenho aqui um exemplo de matriz de risco, que nós falamos. Então, tenho aí, de um lado eu tenho o impacto, do outro eu tenho a probabilidade. É um impacto muito alto, com uma probabilidade muito baixa, ou aí eu tenho um impacto muito alto com uma probabilidade baixa, e aí eu vou categorizando, vou atribuindo pesos, por exemplo. Aí eu tenho lá um impacto muito alto e uma probabilidade muito alta, está em vermelho.
né? Porque o peso disso é maior, o risco é maior, então é aí que eu tenho que concentrar todas as minhas ações. Por outro lado, eu tenho ali um impacto muito baixo, uma probabilidade muito baixa, está até em verdinho, né? Porque significa que, de repente, é um risco até aceitável, né? Porque ainda que ele ocorra, ele não vai causar tanto estrago e tanto prejuízo. Aí um outro exemplo de matriz, né? Só ao invés de colocar percentuais ou um número, né? Colocando de fato aí as situações. Por exemplo, causa, evento, consequência, probabilidade, impacto, resposta, controles e responsável. Eu começo a fazer aí, dizer qual é a causa, então eu tenho um risco identificado, o que causa esse risco? Qual é o evento? Qual é a consequência disso? Qual é a probabilidade e o impacto, aquela matriz que nós falamos há pouco? Qual é a resposta que eu posso ter a isso? Quais são os controles que vão ser executados e quem é o responsável? Quer dizer, caso aquilo ocorra, quem é o responsável? Quem eu aciono para gerenciar isso, para resolver esse problema? É muito importante em definições, toda vez que eu falo em gestão, sempre tem um responsável. Porque, de novo, aquilo que não tem responsável, ninguém faz. Todos são responsáveis. Isso também, se todos são, ninguém faz. Aquele famoso cachorro de muito dono morre de fome. Porque um deixa para o outro, que deixa para um e ninguém faz. Então, de uma certa forma, todos são responsáveis pelo sucesso. Mas em cada uma das atividades eu tenho um responsável, porque eu não vou cobrar todos de uma vez, eu vou me reportar a ele. Então essa é a ideia dessa matriz de riscos aqui. E seria muito interessante que vocês começassem a adotar. Depois nós também podemos falar em outras videoaulas aí, inclusive já tem esse assunto no canal, vocês podem pesquisar um pouquinho aí que tem, que é o conceito lá do 5W2H. Mais ou menos essa mesma ideia aqui dessa matriz de gestão de riscos. Bom, pessoal, e com isso nós finalizamos também essa nossa segunda parte dessa videoaula sobre gestão de riscos. Deixo para vocês aqui novamente todos os meus contatos. Caso você tenha dúvidas, sugestões, críticas, por favor, entra em contato através dos nossos canais, das nossas plataformas, que nós vamos atendê-lo da melhor forma possível. Então, pessoal, com isso encerramos mais esse conteúdo. Até a nossa próxima videoaula.